O Senhor dos Anéis e a mitologia oculta por trás da fantasia. Você com certeza já leu ou assistiu a saga O Senhor dos Anéis, mas você já se perguntou de onde o autor teria buscado tanta inspiração para suas histórias? Com cerca de 40 livros publicados, Tolkien deu vida a um universo cheio de fantasia, porém tão complexo e detalhado que alguns até acreditam fazer referência a um período real da história do mundo antigo. Os elementos mitológicos, como criaturas mágicas, cavaleiros, magos, elfos e fadas, têm muitas referências de contos antigos e poucos conhecidos pelas gerações de hoje em dia. Tolkien conseguiu construir uma obra épica e genial, e é provável que muitas das suas ideias tenham vindo de contos antigos da cultura nórdica e dos mitos dos celtas. Neste vídeo vamos conhecer um pouco sobre a mitologia escondida por trás do Senhor dos Anéis. Mas antes de começar essa jornada épica, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e toque no sininho para não perder nenhum vídeo. John Ronald Reuel Tolkien, conhecido internacionalmente como J.R.R. Tolkien, foi um escritor, professor universitário e filólogo britânico, nascido na África do Sul. O seu legado se estende até hoje. As suas obras de ficção e fantasia impactam não apenas o mundo da literatura, mas também o audiovisual. Além da primeira citada, também é de autoria de Tolkien, os aclamados livros O Hobbit e o Silmarillion. O que poucos sabem é que suas criações foram bastante inspiradas pelas lendas épicas da Islândia. Os aspectos da paisagem, a linguagem, os contos populares, a mitologia nórdica foram influentes na formação do lendário mundo de fantasia da Terra-média. Tolkien tinha uma babá islandesa dos fiordes ocidentais que morava com o autor e sua família no início da década de 1930 em Oxford, na Inglaterra. Foi através da babá que o autor teria se familiarizado com os contos populares da mitologia islandesa e foi capaz até mesmo de praticar a língua do país. Segundo algumas fontes, o autor teria começado a escrever o Hobbit durante esse período. Fascinado pela mitologia nórdica, Tolkien era um leitor das sagas islandesas desde a infância. Na saga Volsunga, o texto que também inspirou a ópera de Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen, um anel todo-poderoso e uma espada quebrada que é reforjada são características principais da história, elementos chaves semelhantes aos romances de Tolkien. Anéis e espadas são elementos muito presentes na Edda, prosa e poética. Os anéis mais mágicos eram o anel de Odin e os anéis dos Niflungs, ambos forjados por anões. Os anéis eram frequentemente usados como uma metáfora para o poder dos poemas nórdicos. Possuir anéis era ter poder, compartilhar um anel era compartilhar uma propriedade com alguém, um sentimento que ainda está presente nas cerimônias de casamentos atuais. Todas as espadas famosas da mitologia nórdica têm nomes que contam sobre suas histórias, muito semelhante às espadas pertencentes a muitos dos principais personagens da Terra-média. O Gandalf de Tolkien é particularmente uma releitura do deus nórdico Odin, que é descrito como tendo uma longa barba branca, chapéu de abas largas, cajado e manto. Semelhante a Odin, Gandalf espalha sabedoria, verdade e conhecimento. Gandalf também é um personagem místico que se assemelha bastante aos antigos magos druidas da cultura céltica irlandesa. Os magos druidas eram feiticeiros que dominavam toda a área do conhecimento humano, cultivavam a música, a poesia e tinham o controle do clima, do conhecimento sobre as ervas e, de acordo com o folclore do norte europeu, podiam até fazer chover e nevar. Controlavam os furacões, marés, tremores de terra e possuíam outras várias habilidades mágicas. Já os elfos sempre foram criaturas mitológicas bastante populares em grande parte da Europa e dos países nórdicos, com destaque para a região da Escandinávia e a Alemanha setentrional. A origem do mito dos elfos tem bastante variações de acordo com as lendas de cada região, mas frequentemente são descritos como criaturas de uma cultura antiga, amantes da música, das artes, da dança e especialmente da natureza, com a qual mantém uma relação simbiótica que os torna quase como filhos da floresta. Semelhante às histórias de Tolkien, os elfos são guerreiros possuidores de poderes mágicos e habilidosos na arte da guerra, mas também cuidadosos com as florestas, destacando-se sempre por um rigoroso e extremo perfeccionismo e beleza.
também são associados à ideia de fertilidade e imortalidade. O Hobbit pode ser visto como uma exposição criativa do trabalho teórico e acadêmico de Tolkien. Porém, é um personagem atípico comparado aos contos de fadas, duendes e gnomos mais conhecidos do folclore. O Hobbit tem algumas semelhanças com um evento curioso que teria ocorrido no século XII, no vilarejo de Woolpit, em Suffolk, na Inglaterra, no qual duas crianças pequenas de aparência verde foram encontradas na saída de um dos fossos da região por moradores que faziam a colheita de suas plantações. As crianças, um garoto e uma menina, não falavam uma palavra sequer em inglês e se comunicavam com uma linguagem completamente desconhecida pelos cidadãos de Woolpit. Além da conta que os dois foram levados para a casa de um morador, Richard de Kelning, que se responsabilizou por cuidar deles. Na época, muitas pessoas acreditaram que eles teriam vindo de um suposto mundo subterrâneo. Moravam literalmente em buracos, características bastante semelhantes com os pequeninos personagens das histórias de Tolkien. Ninguém sabe ao certo se essa história é verdade ou não. Porém, o fato é que esse evento ainda desperta a imaginação de muitos curiosos e apaixonados por fantasia e provavelmente pode ter contribuído para o processo criativo dos personagens do Hobbit. Já a geografia da Terra-média, o mundo de fantasia em que as histórias se passam, lembra muito os aspectos da geografia na mitologia nórdica. O próprio nome é significativo, pois na mitologia nórdica, Midgard é um dos 3 mundos que compõem o universo onde vivem homens, anões, elfos e gigantes. Outro local do universo de Tolkien que compartilha aspectos com locais mitológicos e nórdicos é Valinor. Nos mitos dos países do norte, Asgard é o lar dos deuses e o mundo mais elevado, situado acima de Midgard, como lugar de paz e alegria, muito semelhante ao que Valinor é descrito. Tanto nos livros quanto na trilogia do cinema, Rohan é um reino localizado ao sul das Montanhas Sombrias, norte de Gondor e noroeste de Mordor. Seus habitantes são conhecidos como Senhores dos Cavalos, pois os cavalos de Rohan são belos e fortes, e os Rohirrim os cavalgam com maestria. É bem provável que Tolkien, como um pleno conhecedor sobre as histórias das civilizações antigas, teria se inspirado nos lendários Citas, povos nômades que dominaram o centro da Ásia entre a Rússia e o atual Irã, do século 9 a.C. até o início do Império Romano. Eles eram nômades e, segundo o historiador grego Heródoto, bastante cruéis. Foram cavaleiros talentosos, conhecidos pela habilidade de travar batalhas montados a cavalo de forma implacável e de dispararem flechas envenenadas do topo de seus animais em movimento. Eram temidos por muitos outros reinos que dificilmente se arriscavam a cruzar o seu caminho. Existem tantas referências que poderíamos citar entre as histórias das civilizações antigas e a incrível obra de Tolkien que, se fôssemos falar de todas elas, daria um vídeo de um dia inteiro, não é mesmo? Mas e você? Quais curiosidades você sabe sobre O Senhor dos Anéis e outros livros de Tolkien? Coloque nos comentários e quem sabe não fazemos uma continuação. Obrigado por assistir, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e quando alguém perguntar como você sabe dessas coisas, você vai dizer: eu sigo o canal Além da Mitologia. Um forte abraço e até a próxima!